científicas e depois seguimos para o Dr. Alejandro e o Dr. Cristian com as questões mais sociais e humanitárias da questão. Então, desde já a palavra à professora Carolina. Obrigado. Muito bem, boa tarde, obrigado a todos. Estarei aqui presente a participar de um debate à volta de um tema de tanta importância, de tanta atualidade, como é a situação que se vive atualmente na Venezuela. Quando fui convidada para este debate, pediram-me para que falasse um pouco sobre a inserção internacional da Venezuela. Portanto, um pouco sobre a política externa da Venezuela, a evolução da política externa e também um pouco aquilo que é inevitável falarmos sobre o processo de decisão política e tudo o que isto implica. Porque nós sabemos perfeitamente que o modelo ideológico que é adotado define as prioridades estratégicas de um Estado. E isto, claramente, tem consequências para as populações, neste caso em particular, a população venezuelana. Bom, começaria por, já que estamos a falar da atualidade, sobretudo, se vocês depois tiverem alguma dúvida relativamente ao passado, também poderemos falar, tentar caracterizar a sociedade internacional de hoje, onde está inserida a Venezuela. Vamos por graus de dificuldade, quizá, falarmos da sociedade internacional, falarmos um pouco da região da América Latina e depois falarmos sobre o caso, diria eu, paradigmático do ponto de vista político e não só, também econômico e social da Venezuela. Bom, a sociedade internacional de hoje, desde uma perspectiva sociológica, vocês pensam que são alunos de relações internacionais, certo? Bom, portanto, devem estar a perceber que eu estou agora a utilizar uma perspectiva, uma teoria das relações internacionais, que é a da sociologia das relações internacionais, que olha para a sociedade internacional e identifica a partir das suas estruturas ou subestruturas. A sociedade internacional atual é uma sociedade que ainda se apresenta como multipolar. Estou pensando na concentração do poder nas diferentes estruturas. É uma sociedade mais ou menos ordenada, que há um conjunto de normas e de instituições, mas é deficiente, ou resulta deficiente ou insuficiente, tendo em conta a evolução da sociedade, da economia e das finanças. Portanto, neste momento, a sociedade internacional se caracteriza pela deficiência institucional ou insuficiência institucional. Também há uma característica muito interessante da sociedade de hoje, que há vários âmbitos associados ao desenvolvimento dos Estados que funcionam na lógica da interdependência. Isto produto da globalização, com certeza. Nós também poderíamos olhar para a sociedade internacional como sendo global, apesar de que há muitos teóricos que já nos falam de uma sociedade internacional pós-global, para não falar da pós-verdade que caracteriza a política dos nossos tempos. Muito bem. Esta sociedade internacional está em transição, não há dúvidas. Ou também poderão argumentar e dizer que a sociedade internacional mudou. Por quê? Há um sinnúmero de fenômenos que efetivamente são novos e que ainda não conseguimos interpretar ou perceber da forma mais adequada. Quizá porque os nossos instrumentos teóricos ainda não estão ultrapassados ou são desadequados perante as circunstâncias atuais que nos acompanham atualmente. Bom, nesta sociedade internacional há uma região
que se apresenta como un todo más o menos homogéneo que a América Latina y Caribe. Más o menos homogéneo, es más homogéneo do ponto de vista histórico, cultural, há elementos, há factores de homogeneidade, a língua, por exemplo. Também do ponto de vista político-ideológico, atualmente vive-se podríamos dizer, um período de consolidação democrática, não em todos os estados, mas em uma boa parte dos estados da América Latina. E este processo de consolidação iniciou-se sobretudo no final da década de 80, quando acaba a Guerra Fria, pois as condições são muito mais favoráveis pois passamos a falar da região como um espaço onde a democracia efetivamente se consolida. Mas ela é muito heterogênea em outros aspectos. A América Latina e Caraíba é muito diversa do ponto de vista dos números, índices macroeconômicos. Encontramos países em crescimento notável, face a outros que apresentam dados que mais falam de uma estagnação, como por exemplo o caso do país que hoje, ou sobre o qual hoje vamos a falar, que é a Venezuela. Tanto a América Latina e Caraíba é efetivamente um espaço heterogêneo, diverso. Ainda hoje poderíamos dizer que se encontra um pouco fora das principais redes comerciais, econômicas do mundo, os circuitos. Tanto fora, estou a pensar em uma posição menos importante. Não existe no país, na região, países que podemos considerar que são grandes potências, apesar do potencial enorme que muitos deles revelam, nomeadamente o Brasil. Portanto, a heterogeneidade passa pelos índices econômicos, passa também pela própria inserção internacional destes países, obedecendo a modelos ideológicos próprios. Bom, isto de uma maneira geral, estou aqui a simplificar imenso, mas é só para aos poucos nos situarmos na realidade que nos interessa, que é a Venezuela, a República Bolivariana da Venezuela. A Venezuela é um país que, como sabem, se situa no norte da América do Sul e esta chamada de atenção é importante porque é um país que é ao mesmo tempo caribenho, é ao mesmo tempo andino e é ao mesmo tempo, poderemos dizer, de certa forma, amazônico. Mas isto, vejam, estas particularidades do ponto de vista geográfico não foram consideradas sempre na política externa da Venezuela. A Venezuela, durante uma boa parte da sua história, esteve virada principalmente para as Caraíbas, para a Colômbia, o seu vizinho, podemos dizer, com o qual partilha características características comuns, estou a falar do ponto de vista cultural e não só o fato de ser um país caribenho, também, a Colômbia também é um país caribenho, também é um país pacífico, mas é também um país caribenho. E a relação da Venezuela com os Estados Unidos da América foi determinante na condução de sua política externa. Até hoje, não é só a Venezuela. Os Estados Unidos da América, como sabem, definiu uma área de influência muito clara, que se corresponde com o continente americano, de norte a sul, e onde a região da América Latina e Caraíba se apresenta como parte desse espaço. Portanto, isto é uma realidade que tem sido determinante
latino-americanos, para alguns com maior intensidade, maior força, por exemplo, os países das Caraíbas, pela sua proximidade, não podem imaginar a importância de Cuba para os Estados Unidos da América, todos os países que estão na orla das Caraíbas, inclusive a América Central, para não falar do México, né, que é o vizinho, o grande vizinho, com o qual partilha uma fronteira muito ampla. Se vamos mais ao sul, então, notamos que não há total indiferença, porque, por exemplo, o Brasil, apesar de estar distante dos Estados Unidos da América, foi determinado na sua, poderíamos dizer, do ponto de vista cultural, pelos Estados Unidos da América, e ainda hoje, uma relação muito especial. É claro que, para o Brasil, o Atlântico e sobretudo, do outro lado do Atlântico, a Europa, foi também objeto o destino de atenção na definição da sua política externa. Portanto, do ponto de vista, volto novamente ao conceito de política externa que vocês dominam muito bem. Estamos a pensar o conceito operacional como ações e decisões em relação aos outros. A Venezuela, antes de Chávez, agora se me permitem utilizar a referência de Hugo Chávez como determinante na transformação que vive a Venezuela do ponto de vista da sua política externa. A Venezuela era um país mais caribeño, com relações bastante amplas com a Colômbia, com relações de dependência clara em relação aos Estados Unidos da América, sem dúvida alguma. Venezuela era um país muito dinâmico em diferentes contextos, envolvendo países menos desenvolvidos. Estou a pensar no grupo dos não alinhados. Vários dirigentes políticos venezuelanos envolveram-se de uma forma muito dinâmica com movimentos sindicais e políticos internacionais. Estou a pensar na Internacional Socialista, para a qual os diferentes governos venezuelanos contribuíram e muito. Estou a pensar não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista econômico. Mas a Venezuela, efetivamente, teve sempre recursos para o fazer. Esta é uma característica muito importante. A Venezuela é um país, como sabem, produtor de petróleo, exportador de petróleo, desde 1917, mais ou menos esta data que a maior parte dos historiadores referem, quando as primeiras descobertas de petróleo, a Venezuela vai desenvolver a sua economia em torno deste recurso e vai utilizar o petróleo como instrumento de poder para fora, para dentro e para fora. Tanto o petróleo foi o principal instrumento, poderíamos dizer, de poder utilizado pela Venezuela ao longo dos anos. De tal maneira que passou tudo a depender do petróleo, não? Em demasia. E atualmente, como sabemos, porque estamos a experimentar a crise que se vive e quando os preços das commodities, incluindo o petróleo, estão a baixar, não é? Pois a Venezuela sofre, como todos os países monoprodutores e monoexportadores, pela dependência deste recurso. E sem alternativas do ponto de vista da produção, da produtividade, pois dificilmente se consegue sustentar toda uma política e toda uma estratégia que dependia das remessas, não, sim, dos ingressos, das entradas do dinheiro por causa da venda do petróleo. Portanto, a Venezuela neste momento está numa situação de crise, está
claramente a perder poder, influência para dentro e para fora, é claro, é evidente, para a região. A Venezuela, e vou dar-lhes alguns exemplos muito concretos. Nestes dias realizou-se uma cimeira da CELAC, que é a Comunidade dos Estados da América Latina e Caraíbas. E a Venezuela propôs que, no âmbito deste esquema de cooperação legítimo, porque estão lá dentro todos os Estados da América Latina e Caraíbas, menos Estados Unidos de América, Canadá, é claro, portanto, são os Estados da América Latina e Caraíbas, pediu para que se tratasse o tema da Venezuela, da crise da Venezuela. E o que aconteceu? Não se conseguiu adotar nenhuma política, nenhuma estratégia, não se... Por quê? Porque faltaram vários países. Não foi o Brasil, não foi o México, não foram alguns países da Caraíbas. Isto é um exemplo, para não falar do que atualmente está a acontecer com a Venezuela dentro da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Espero que vocês estejam acompanhando. A Venezuela decidiu sair da organização, uma decisão inédita, é a primeira vez que um país sai pelo seu próprio pé, porque a Cuba já tinha saído, mas foi expulsa do sistema depois da crise dos mísseis de Cuba. Então a Venezuela decidiu sair porque simplesmente, pelo menos isto foi o que oficialmente foi referido no discurso de Nicolás Maduro, que é o atual presidente da Venezuela. A organização era, ou continuava a ser, um instrumento de ingerência dos Estados Unidos de América e de outros estados que partilham ideologias de direita nos assuntos internos da Venezuela. Tanto a Venezuela sai, isto é, ainda não sabemos muito bem o que vai ocorrer, porque a Assembleia Nacional já está a trabalhar no sentido de anular essa decisão de parte de Nicolás Maduro. Por quê? Porque a OEA implica também todo um sistema interamericano dos direitos humanos. E na Constituição venezuelana está claro, no artigo 23, que os tratados, pactos e convênios sobre direitos humanos suscritos e ratificados por Venezuela possuem hierarquia constitucional e prevalecem no direito interno. Portanto, este sistema interamericano dos direitos do homem diz respeito aos venezuelanos. E esta decisão só poderia ter sido adotada com a devida consulta à própria Assembleia Nacional, que, como sabem, é um dos órgãos de poder da Venezuela. Bom, também, se olharmos para as reações perante a situação que atualmente se vive na Venezuela, poderíamos olhar para a União Europeia e ver que o Parlamento Europeu também já se manifestou chamando a atenção para a necessidade de evitar, sobretudo, a repressão e respeitar os direitos do homem no país. Tanto que observamos uma comunidade internacional que se manifesta, é algo relativamente recente, e les digo relativamente recente porque as demandas da população venezuelana e, por exemplo, da própria Assembleia Nacional, no sentido da comunidade se manifestar e apoiar a população venezuelana e sobretudo, de pressão, a pressão necessária para com um governo que viola claramente a Constituição e a democracia no país. Esta demanda já vem há muito tempo, mas
não se tinha dado a oportunidade e atualmente numa situação de extremos, porque estamos a pensar numa Venezuela onde efetivamente os números são assustadores. Os meus colegas les irão apresentar os dados ou vários aspectos relativos aos problemas sociais que se vivem na Venezuela, mas só para lembrar-lhes alguns números que já há algum tempo estão a ser divulgados pelos mídias, nomeadamente uma inflação que o ano passado superou os 500%. Agora, em 2017, pelo menos mais de 500%, uma queda do PIB superior a 12%, o aumento da pobreza, apesar de não termos dados claros, precisos sobre essa situação. É óbvio, quem for a Caracas olha claramente nas ruas a indigência, a existência da indigência e a violência é outro dos dados que devem ser sempre incluídos, porque estamos a falar de 92 homicídios por cada 100.000 habitantes. Portanto, efetivamente é uma situação de crise que merece atenção da região e da comunidade internacional. E eu ficaria por aqui para já. Obrigado, professora. Foi então a perspectiva política. Passamos agora a uma perspectiva mais humanitária do Dr. Alejandro. Obrigado. Não, depois. Olha, boa tarde a todos. Eu não sou político, sou médico, cirurgião maxilofacial, sou venezolano, tenho 11 anos aqui, vou falar da parte pessoal minha, vou falar um bocado. Eu queria fazer uma pergunta a você. Quem conhece Venezuela? Quem estava em Venezuela? Nunca? ¿Estuviste o no estuviste? ¿Quién ha estado lá? ¿Quién moró lá? Tú solo. Pronto. Esse. Venezuela é um país com uma história bastante dinâmica. ¿Okay? Eu nasci no ano 72 lá em Caracas. Parte dessa sangre é muito venezolana. E eu sou orgulhoso de ser venezolano. Aquilo que acontece nos últimos 18 anos, o produto é aquilo que nós temos agora. Nós, em um país, adotamos e aceitamos 350.000 portugueses em Venezuela. Muitos de vocês seguro que têm família em Venezuela, tiveram família em Venezuela, sobretudo na parte de Madeira, parte de Bahia. Essa colônia portuguesa hoje praticamente não chega a 25.000 pessoas. Por algo seria. Igual que pasó con sirios, libaneses, colombianos, etcétera, etcétera. Nós, en este momento, somos 2.7 millones de venezolanos fora de nuestro país. Eso es prácticamente el 11% de la población de Venezuela. Pues, ¿por qué pasa eso? Todo comienza exactamente en el año 92. Muchos de ustedes seguro no habían nacido. Aquel 4 de febrero, yo estaba en la universidad, fue cuando todo comienza, cuando Chávez, dentro de hacer un golpe de Estado. En altura yo tenía 20 años. E nós, 80% da população, apoiamos realmente aquilo que estava a acontecer e aquilo que estava a passar, porque a situação era dramática naquela altura. Se comparamos os dados do ano 92 a hoje, nos ponemos a chorar todos. Chávez, no ano 92, faz o golpe de Estado, entra em prisão e ele ganha eleitoralmente as eleições democraticamente no ano 98. En aquel entonces, quizás para todos nosotros venezolanos, y yo nunca voté por Chávez, tengo que decirlo abiertamente, quizás era una esperanza y una expectativa para aquello que estaba a pasar en Venezuela. Venezuela era un país donde una ciudad podías caminar perfectamente por la rúa, había pleno empleo, había pobreza. Yo moré en Amazonas, fiz Médicos Sin Fronteras en Amazonas, yo puedo decir que los 20 estados de Venezuela, yo conozco los 20 estados. O sea, me dediqué a los años que estuve a vivir para allá, a hacer turismo interno. Venezuela era un gran país, con todos los problemas, prácticamente no existía odio, no existía, éramos un solo pueblo. Por supuesto, existían características sociales, y nos lutábamos en contra de eso, mas la situación más o menos, hasta el año 98, más o menos se estabilizó. Aquí lo que acontece es que nos quisieron vender un socialismo del século XXI. Quizás muchos estuvimos de acuerdo porque había muchas cosas que cambiar en Venezuela. Y yo acho que hay ciertas cosas, teóricamente, que eran válidas.
aquelas situações, como vamos a poner, por ejemplo, vocês todos son de relaciones institucionales, internacionales, ¿y qué más? ¿Derecho? ¿O solamente? Bravo. Está bien, me pregunto, no sé para qué, no sé quiénes son ellos, pueden ser médicos, no sé, no tengo ni idea. Mas yo cuento, más o menos, que una tasa de asesinatos en 1998 en Venezuela era 8 por 100.000. Y en este momento, doctora, son 192 por 100.000, no 92, 192. Quiere decir que en Irak existe esa misma tasa de 61 y en Siria de 56. Todos nosotros vemos, todos conocemos de mi Facebook, en los últimos años han matado 3 personas. O sea, de mi Facebook. La situación en Venezuela prácticamente es una locura. No vamos a hablar de tasas de secuestro, que antiguamente, en el año 98, eran de 17 por 100.000, y en este año en 1850 por 100.000. En pocas palabras, todos tenemos a alguien en Venezuela que ha sido secuestrado. O que está secuestrado. ¿Qué pasa? ¿Por qué llegamos a ese punto? Yo me imagino que todos ustedes vieron las noticias, han visto las manifestaciones que pasan en Venezuela. Me imagino que sí o no. ¿Por qué? Porque estamos locos. Nosotros decidimos hallar locos porque no teníamos nada para hacer. Y llegamos y dijimos, oye, nos faltamos un gobierno que es democrático y salimos todo a rúa. No, no estamos a pasar hambre. Este señor que está aquí, que es Christian Hom, presidente de Venexo, nosotros somos un pequeño grado de arena que tenemos que mandar medicinas para nuestro propio país. Alimentos. Yo acabo de mandar medicinas para amigos míos médicos, porque ellos no tienen acceso a medicinas. No tienen acceso a alimentación. Yo no quise traer un vídeo, podríamos mostrar. Esto parece Auschwitz. Las personas se levantan 3 de la mañana para ir a comprar comida. Pues, ¿por qué pasa todo esto? ¿Cuál es la razón de todo esto? La razón es simple. Venezuela quebró económicamente. Nosotros durante muchos años fuimos, y nosotros tenemos los ingresos más altos de la historia de América Latina. En 18 años de gobierno, 1.000 millones de euros entraron anualmente con un barril de petróleo en un promedio de $56. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el año 78, el business plan de Venezuela estaba afecto a un barril de petróleo de $7 y $9. Y nosotros llegamos a tener, con el gobierno de Chávez, ese barril de petróleo a $100 barril. Venezuela nunca fue un país tan rico. Nunca existió tanto dinero en Venezuela. Mas ¿cómo de tener el país más rico y de generar tanta riqueza, cómo nosotros conseguimos a no tener comida, alimentos, medicina, violencia? Entonces aquí empezamos un problema. ¿A que robaron? No, ellos crearon un sistema económico que es completamente imposible de mantener. Y voy a explicarles en pocas palabras por qué. Ellos mataron completamente la industria de Venezuela, Induvén. Induvén fue un proyecto que se creó en los años 70 en Venezuela, de crear tu propia industria para satisfacer tus propias necesidades. Todo ese proyecto, a través de 18 años, no existe. No solamente dependemos del petróleo. La doctora estaba a referir, en 1917, en el gobierno de Gómez, es cuando se comenzó prácticamente a descubrir el petróleo. Y nos decíamos, hay que sembrar el petróleo. Por eso nos abandonamos las tierras y nos dedicamos completamente a hacer una industria petrolera segunda más grande del mundo después de Arabia Saudita. Bien geridos los recursos, nos fuimos a Suiza de América Latina. Hoy en día, un país tiene unas reservas prácticamente de $7.000 millones. Cuando comenzaron hace 18 años, pasaban de $40.000 millones. Quiere decir que tu cuenta de multibanco, para que me percibas, o sea, el dinero que tú tienes ocupado son $40.000 millones. Ahora te das 7.000, más a deuda es 4 veces superior. Solamente a China debemos $54.000 millones. Y no nos prestan más dinero, porque es fácil ocupar dinero o gastar dinero cuando no es entero. A mí dame dinero que no es mío, yo soy capaz de gastarlo. Cuando yo tengo que trabajar para procurarlo, ya es diferente. La situación llegó un momento que estos señores confundieron, y yo estoy en una parte mía, confundieron patria con gobierno.
eu tenho pátria que é Venezuela, não me siento reflejado por un governo. Patria minha. Estos señores mudaron todo que tenía que ver con la patria. Mudaron a bandera, mudaron el escudo, mudaron lo más importante que fue la Constitución, que nos estuvimos de acuerdo en modificar, porque la Constitución de 1962, por supuesto que no era válida para muchas cosas. Y nos aprobamos esa Constitución a través de una constituyente que ahora quieren volverlo a hacer, a mudar completamente una Constitución para perpetuar el poder a un señor que se llama Nicolás Maduro Moro. Y ese señor, es normal que no se quiera del poder cuando ese señor percibe 3.5 millones de dólares día. Si yo tuviese un trabajo que ganase 3.5 millones de dólares días, yo tampoco me iba embora. Mas ese dinero que está ahí es producto de un Producto Interno Bruto de Venezuela que ese señor está robando. No somos el único país de América Latina que tenemos una constitución violada. Somos el único país que nos hemos pagado, y en Venezuela se dice, tú me vas a percibir bozal de arepa. Nos hemos comprado en relaciones internacionales de Venezuela, acabaron cuando dejamos de no tener dinero. Porque nos pagamos a Bolivia para que nos apoyasen en CELAC, apoyamos con Kirchner, apoyamos con Lula y apoyamos inclusive con el gobierno de Santos de Colombia. Y esas son las razones que durante muchos años su chavismo, y ahora tenemos Cuba, pronto no son norte, no queremos parecernos océano, pues além de por lo menos en Cuba no te matan en Aruba, ¿ok? A nosotros sí nos matan. La situación llegó a un punto que en este momento ellos mudaron a Constitución y quieren volverla a mudar para perpetuarse en el poder. La Constitución de nosotros tiene un artículo 350, y no sé si tú vas a querer hablar de ese artículo. El artículo 350 es una desobediencia civil y que no podemos exigir constitucionalmente a renuncia del presidente de la República cuando está loco. Mas también la Constitución dice que el presidente del Banco Central de Venezuela, si la moneda no se mantiene sus valores, a ese señor hay que meterlo preso. Entonces, falamos de patria y falamos de moneda. Señor, imagínense que ustedes viven aquí en Lisboa, en Portugal, ganando en euros, poupando en euros, y tú tenías una moneda hace 18 años que el valor del dólar versus Bolívar, fuerte, porque después tiraron 3 ceros, era 0,50 bolívares fuertes en comparación del dólar. En este momento somos el único país del mundo que tenemos 3 cambios. Y aquí viene la explicación de todo por qué se roban el dinero. Yo compro un dólar a 6 y lo vendo a 4.000. Porque si yo voy a comprar dólares, y eso que ustedes no perciben, yo tengo que ir a un mercado preto porque tengo un control cambiario de los años 2003. Por lo cual, mi dinero en un dólar oficial que valía 6, que ahora pasó a 600, yo para adquirir ese dinero, esas divisas, tengo que ir al mercado negro, son 4.600 dólares por bolívar. Entonces, imagínense unos señores que llegan a un poder y apañan un dólar a 0,50 y en este momento está a 4.600. Saquen la calculadora de su iPhone y saquen la regla de 3. Son 19.000% de inflación que existe. No somos el único país que tenemos una inflación, y menos mal, este año vamos mejor porque es más baja que Zimbabue. El año pasado ganamos a Zimbabue, más este año Zimbabue nos está ganando. Más pronto vamos a lograr, seguro vamos a ser el segundo país mejor del mundo en inflación. Tenemos una inflación acumulada en 621%. Todos estos datos te reflejan prácticamente que un sistema colapsa. Es imposible mantener la situación como está. No hay industria venezolana, porque estos señores expropiaron las industrias, porque el Estado es todo. Si yo fico con el Estado, yo fico con las empresas, yo voy a mandar a producir, mas estos señores nunca produjeron, nunca hicieron nada. En Venezuela no hay papel higiénico. ¿Por qué? Muy simples. Estos señores apañaron tanto dinero que se dedicaron a importar todo. Estos señores en 10 años importaron 473.000 millones de dólares, más comida, azúcar, gasolina. No seremos un país mayor de productor de gasolina para América Latina. No, en este momento importamos a gasolina a España, cuando España no es un país petrolero, mas se los refina y nos venden, nos vendemos su petróleo y compramos a gasolina. Estamos locos.
Entonces llegamos a un momento que el colapso económico es tan grande y es tan sin salida que el pueblo, que al final es lo que importa, tiene que salir a rua. Y no por un tema político. El venezolano da igual si el presidente roba, mientras él pueda salir a comer y no lo mata. Mas el venezolano, en este momento, tenemos un 70% de la población en extrema pobreza. Entonces, cuando un señor de un gobierno fala ante nosotros y nos dice que el sistema está mejorando, ellos han tenido 18 años para hacerlo. No somos la democracia más antigua de América Latina. No somos libres desde 1958, 23 de enero. Somos la democracia más antigua. Y continuamos en una democracia. ¿Hasta dónde? Porque el momento de que la Constitución invalida al presidente, señores, no estamos en una dictadura oficial. ¿Por qué nos estamos? ¿Y por qué nosotros vimos dejar su trabajo, vuestro tiempo, ten exámenes, tu trabajo, queréis vencer? Porque la función de nosotros no es convencer a ustedes. No moramos en este país. La función de nosotros es dejarles un pequeño mensaje de aquello que acontece en una tierra que nos aceptamos 250.000 de portugueses en los años 50 y que Portugal fue la tercera colonia más grande en Venezuela. En este momento hay 78.000 venezolanos que han venido de Venezuela a Portugal en los últimos 3 años. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de mensajes y de ayuda que piden ciudadanos portugueses venezolanos que tienen que votar, porque realmente la situación lá es horrible. De personas que no consiguen salir. Yo no vengo aquí a hablar de política, yo no vengo a hablar de socialismo del século XXI, tengo mi propia opinión personalmente. Y ninguém me la va a mudar, porque el resultado es aquel que existe. Porque si usted me quiere decir a mí que funciona, muéstrame los números y muéstrame el pueblo. Ahora, cuando me tira o ejército a matar al pueblo, no tengo nada que hablar. Cuando usted tiene una constitución y tiene un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y usted tiene unas fuerzas armadas nacionales para proteger la Constitución, usted tiene unas fuerzas armadas para proteger las banderas, y eso está, las fronteras, eso está en la Constitución de 1999, que dice que una institución apolítica, no me confunda patria con gobierno, porque cuando veo un militar con una bandera de Chávez, ese señor no tiene que tomar partido político. Ese señor está ahí para defender a patria, no defender el gobierno. Y estos señores mezclaron esos dos conceptos, patria con gobierno. Llegamos a este punto que las personas nos preguntan, ¿cuál es la salida? Yo tengo propia opinión. Yo lo que no quiero es sangre de venezolanos en la rua. Son 40 muertos, y cada día hay más. Yo lo que no quiero es llegar a un punto de enfrentamiento civil, que sería triste en el século XXI en América Latina tener una guerra civil. No salimos de Colombia hace poco, porque fue una guerra civil la que se necesitó en Colombia. Ahora, a saída simple es una. Es un solo país y Venezuela es una. No es nos, no es de ellos, Venezuela es una. Y nos tenemos que luchar, nos como venezolanos, y vos solamente oír y a pensar de que aquello que nos no queremos es continuar a tener un Estado terrorista que mate a nuestros estudiantes, que mate a las personas, que simple y sencillamente para ganar 3.7 millones de dólares diarios no me desvano. Eso no querer Venezuela. Bom. Eu gostava só de clarificar até agora, então tivemos então a professora Nancy, peço desculpa, a questão política, do Dr. Alejandro tivemos uma perspectiva da questão humanitária e da situação que se vive hoje em dia na Venezuela. Através destes números é um pouco difícil ficar imparcial ou diferente. E agora o Dr. Cristian para comentar esta questão humanitária. Boa tarde a todos.
Isto para mim é um bocadinho um déjà vu, não é? Porque eu sou amante da universidade e adoro as universidades, não é? Eu saí da Venezuela em 1999, não é? Façam as contas, eu tenho 18 anos, 17 anos aqui em Portugal. E saí da Venezuela porque eu pensava como vocês pensavam livre, não é? Estava na universidade, existia uma pessoa que ganhou o governo, o qual eu estava em contra daquela ideologia, não é? E simplesmente muita gente da universidade e muita gente que estava em contra desse novo presidente foi perseguida, não é? E al igual que eu, muitos dos meus colegas saímos sem altura e decidimos que não funcionava. Mas a realidade é que quando eu os vejo aqui, eu vejo os nossos estudantes, os nossos universitários que estão a morrer. Porque aqui há que ter uma noção, não é? Em os últimos 30 dias há morto 30 pessoas nas concentrações. Dessas 30, 20 foram estudantes. Como vocês. Okay? Ou seja, não há aqui uma diferença entre vocês ou os universitários em Venezuela. São os mesmos. Não é? Simplesmente é gente que saiu da sua universidade a lutar por um país livre. Gente que saiu da universidade a pedir medicamentos, a pedir comida. Não é? Ou seja, a situação é muito grave. Nós, para ter uma ideia, em todos estes anos, eu faço voluntariado há muitos anos e uma das coisas que eu sempre digo é nunca me imaginei fazer voluntariado para o meu país. Nunca me imaginei, ou seja, nunca me imaginei que o meu país ia precisar de medicamentos, que ia ter filas para comprar comida, que ia morrer gente. Nunca me imaginei. Ou seja, eu estive em sítios muito complicados e nunca pensei que a Venezuela ia chegar lá. Mas a realidade é essa. Nós criamos há 3 anos, criamos uma associação que se chama Benexus, que é uma associação de ajuda à Venezuela, visto todas as coisas que eram acontecidas nos últimos anos. E para mim é muito triste. Sinto um reconforto por ajudar, sinto um reconforto muito grande por ajudar a Venezuela, mas é muito triste. E queria dizer alguns números. Não é? Em este momento, uma das coisas que a Benexus tem como prioridade é o envio de medicamentos para a Venezuela. Uma das coisas principais que nós temos como bandeira é o envio de medicamentos. E é triste porque os números oficiais que nós temos neste momento nos dizem que 75% dos hospitais não têm medicamentos. Não há. Ponto. É triste quando nós recebemos e-mails de médicos, quando recebemos e-mails de diretores técnicos a dizer que não podem operar pessoas, miúdos. Temos 2 pediátricos que dizem: Cristian, nós não podemos operar miúdos porque não temos medicamentos. Ou seja, após uma operação tem que levar os medicamentos. Os medicamentos não existem. Por consequência, vão ficando ali porque não podem ser operados. Existem muitos médicos, como Médicos Sem Fronteiras, que estão a tirar dinheiro dos seus bolsos, dinheiros pessoais, para comprar medicamentos contrabandados em Colômbia ou em Miami para poder operar os miúdos. Ou seja, é triste. Não é? Nós temos que ter atenção que de cada 10 miúdos que são operados em Venezuela, 5 não recebem tratamento médico adequado, porque não há medicamentos. São números muito importantes. 86% dos hospitais não têm material quirúrgico. A semana passada, um hospital para Carreño nos enviou um e-mail a dizer: senhores da Benexus, gostaríamos de saber se vocês podem ajudar-nos, não sei, em português são aquelas borboletas para os miúdos, para pôr as injeções, não é? Porque não tem as borboletas, não é? O sea, uma coisa tão simples, não é? Não existe, não é? O sea, não há seringas, não há nada. O sea, e os números que estava a dizer o Dr. Alejandro é, em 18 anos, as reservas, o dinheiro que entrou no país se duplicou. Onde está o dinheiro? O sea, como é possível que não existam medicamentos, que não exista comida? O sea, vocês hoje, eu vou dar um exemplo, às vezes eu trabalho muito com português, meu dia a dia é com português, né? E às vezes é complicado ter que explicar isto, né? Mas qualquer de vocês entra num Pingo Doce, num continente e compra um frango. E há 3 quilos, 2 quilos, frango do campo, frango da viagem, frango não sei o quê, 300 tipos de frango biológico, é tudo. Em Venezuela não há, ponto parágrafo, não há, o sea, não há de nenhum tipo.
E quando há, não é, há coisas absurdas como o número da cédula. O número da cédula é o número de DBI. Não é? Ou seja, vocês só podem ir a comprar frango, okay, quando o número da cédula, o número da DBI cai nesse dia. E qual é o problema? É que você diz, hoje me toca a mim, é o número 600. Ok. Mas quando vão para lá, tem que acordar às 3 da manhã, porque tem que fazer uma fila de 1 km e tem que rezar, porque chega lá e ainda é frango. Não é? Ou seja, é triste quando eu tenho aqui pessoas que me dizem, e a vezes parece estúpido, mas que me dizem, Cristian, paguei sobrepeso agora quando fui para a Venezuela. Então porquê? Levei papel higiênico, levei pasta de dentes, levei latas de atum. O sea, é triste, não é? Ou seja, ter esta sensação das pessoas dizer isto. O extremismo ha sido tanto que há uns meses atrás, um amigo muito cercano meu, só para que vocês tenham uma ideia de como está o Venezuela neste momento, um amigo meu publicou no Facebook: sequestraram ao meu pai. Eu publico uma foto do meu filho jogando futebol, não publico uma coisa assim, sequestraram ao meu pai. Não, ele publicou, sequestraram ao meu pai. Como é óbvio, um amigo meu de infância, eu liguei para ela e disse: pai, está tudo bem, o que acontece? Não sei o quê. A resposta dele foi: não, está tudo bem. Então, sequestraram ao teu pai. Não. Sim, mas é que aqui em Maracay, que é onde ele é, há 3 tipos de sequestradores: quem lo corta, quem lo mata e quem lo devolve inteiro. E meu pai foi levado para um grupo que lo devolve inteiro. Mas foi sequestrado. Foi, mas foi por um grupo bom. Não é? O valor, mas isto é uma conversa ao telefone como se fosse a falar de futebol. Não é? E me pediram 700 milhões de bolívares. E conseguiste o dinheiro? Não, consegui 450, mas os sequestradores são tão porreiros que me fazem crédito. Senhores, ele entregou ao pai 500 milhões de bolívares e os sequestradores disseram, em um iPad, em um McDonald's: olha, temos a foto de tua mãe, tua tia, tua avó, tu primo, não sei o quê, tens 3 meses, está bem? Para pagar os 500. E como somos bons, não vamos a cobrar juros. É isto que está passando em Venezuela. O sea, o que acontece? Ha tornado um ciclo vicioso todos os dias, que as pessoas começam a não ter alternativas. O sea, e as pessoas, tristemente, começam a ver algumas coisas normais. O sea, não é normal acordar às 3 da manhã para fazer 1 km de fila para comprar um frango. Não é normal. Não é normal. As principais cadeias de televisão, os principais canais de televisão não podem gravar em Venezuela. A CNN foi colocada fora, a NTN24 foi colocada fora, Washington Post foi colocada fora. Ou seja, não há liberdade de expressão. O facto de qualquer de vocês ter um coleta, ser periodista e estar a tirar fotografias de qualquer coisa que tenha a ver com o chavismo, não da oposição, atenção, do chavismo ou das milícias, podem ser presos. Ou seja, não há uma liberdade de expressão. Isto que nós estamos a fazer aqui, okay, é proibido. Se eu estivesse agora aqui a defender meus ideais, como vocês estariam a defender, eu estivesse agora aqui a GNB, que é a polícia lá, e estivesse a ser preso. Mas sem justificação, se ele falou mal, vai, não é? Pronto. Por isso, este é o grande problema aqui em Venezuela. Não é? As pessoas, e quero que lo vean desta maneira, ou seja, nós em 30 dias hemos tido 1,5 milhão de pessoas sem a rua. Vocês acham que há tanta gente que está equivocada? 1,5 milhão de pessoas que estão na rua. Não é? Ou seja, como disse Alejandro, saíram para tirar uma selfie, para fumar, para reunir-se. 1,5 milhão de pessoas estão manifestando nas ruas. Eu les peço a todos vocês, não é? que quando tenham um tempo, não é? Eu sei que é difícil pedir em vossa idade, mas vayam ao Facebook e ponham Venezuela, marchas, concentrações, não é? E vejam os vídeos, não é? Das pessoas, os estudantes, porque o que vocês vão ver é gente como vocês, porque essa é a gente que nos está defendendo, é a gente que está defendendo a Venezuela, são vocês. E essa gente que está pegando com as suas mãos bombas lacrimogéneas e devolvendo contra os tanquetes. Há repressão, ou seja, não há o livre direito. Benexus organiza uma quantidade de concentrações, marchos, e aqui o que nós fazemos é mandamos um e-mail à Câmara, queremos reunir-nos no dia X para expressar nossos ideais. E a Câmara responde: sim, obrigado. Isso não acontece em Venezuela. Simplesmente está proibido fazer qualquer tipo de concentração ou dar autorização a qualquer tipo de concentração que seja contra o Estado. Nós temos aqui, para vocês terem mais ainda,
ideia da gravidade do assunto, quando o Benexus abriu, nós recebíamos 15 e-mails por mês de pedidos de ajuda de Venezuela. Medicamentos, comida, como tratar documentos, se podiam vir para Portugal, uma quantidade de coisas. Não é? Em este momento recebemos 45 e-mails por semana. Não é? Estamos a falar de 180 e-mails mês. E eu podia aqui ler uma quantidade deles, não é? Mas há e-mails onde simplesmente têm 1 quilômetro de escrita, não é? E o resumo é: tenho meu filho no hospital, está a morrer e há 2 meses que não consigo, o antibiótico aumentinho. É um antibiótico que se consigue aqui numa farmácia e a vezes já assim, se sonriem, conseguem sem receita médica. Não é? Tá. O sea, em Venezuela, eu tenho amigos que me dizem: ai, Cristian, é que o meu filho espirrou, ai, também tem cuidado que não tenha gripe. Pois se tem gripe pode ter mais alguma coisa e faço o quê? O sea, imagina o medo de uma pessoa dizer: não é? Meu filho espirrou. Não é? O sea, aqui não é? O sea, espirrou, vamos, compramos Brufen e acabou. Não é? Assim que lá não há. O sea, isso é muito importante. Nós ajudamos muito a uma fundação em Venezuela que se chama a Fundação La Pastillita, que é dirigida por um senhor que se chama Ismael. Esse senhor ha dedicado su vida, não é, por ajudar a los venezolanos em Venezuela a dar medicamentos. Ele recebe medicamentos de todo o mundo, okay? São donativos, e ele dá o medicamento às pessoas em Venezuela. Este senhor foi agredido o ano passado por os militares que entraram em um armazém dentro, não é? E estuvo 3 semanas em um hospital, com 2 costelas partidas, um braço partido e um ouvido furado. Qual foi o pecado dele? Dar medicamentos ao povo. E quem me faz a mim continuar, ou continuar a Alejandro, muitas vezes nos perguntam, quem nos faz continuar? Os exemplos como aquele senhor, que o primeiro dia que saiu do hospital, foi à fundação a entregar medicamentos. Isso é o que nos faz a nós continuar. Nos faz continuar a gente como vocês, que está lá e está lutando todos os dias por seu direito de expressão, por seu direito de voto. Isto que é importante. Nós temos uma Assembleia Democrática. A Assembleia foi escolhida por o povo. Mas temos um senhor que é presidente que não respeita a Assembleia. Agora imaginemos nós que nós temos aqui ao Marcelo, que me cai muito bem, ao senhor Marcelo, chegar e dizer: ah não, ok, o primeiro-ministro da Assembleia, não, sou eu que mando. É isso que passa em Venezuela. O sea, a Assembleia não tem nem voz nem voto. E nós temos aqui, para ter aqui um exemplo, nós somos parte de um programa que se chama Ajuda Humanitária Internacional. A Ajuda Humanitária é um programa com sede em Miami que trata de medicamentos, só única e exclusivamente medicamentos. Em 4 anos de operações, o programa de ajuda humanitária enviou 305 toneladas de medicamentos para a Venezuela. E sabe o que é triste? Que isto dá para 0,8% da população. Senhores, estamos a falar de toneladas. E isto não cubre 0,8%. E eu aí tenho vergonha, porque eu digo: e o ano passado, com o grupo de Benexus, mandamos 550 quilos, meia tonelada. Jesus. Não é? E as pessoas não o percebem, ou seja, não há uma liberdade, não há absolutamente nada. Eu queria, já alguns devem haver ouvido as histórias, não é? Há um vídeo que está recorrendo muito, já passava na SIC, na TVI, de uma senhora que tem 81 ou 79 anos, que é portuguesa da Madeira, não é? Okay? Que a senhora está em frente de uma tanqueta. Okay? Isto faz lembrar China, não é? Em sua altura. O sea, esta senhora é portuguesa, o sea, nem sequer é venezolana, o sea, mesmo que se considera venezolana porque está lá há 50 anos. Mas esta senhora enfrenta uma tanqueta. Por quê? Porque ela não tem pão, o sea, porque não tem como levar coisas a seus filhos. O sea, algum dia, não sei se alguns de vocês são pais ou não é? Mas algum dia serão de certeza. Agora imaginem esse sentimento de ter o vosso filho doente, ou de ter o vosso filho, querer que seu filho vá à escola e ter aquele medo de ter, mas me lo van a sequestrar, me lo van a sequestrar. Essa é a Venezuela de hoje em dia. E é triste. Eu tenho um filho com 11 anos, que eu adorava levar a Venezuela. Adorava levar a Venezuela, como Alejandro também tem filhos e adorava levá-los a Venezuela.
Mas como eu explico ao meu filho, que nasceu em Portugal e está criado neste hermoso país, epá, não saia da pé de mim. Fica aqui, cuidado com o iPad. Espera, olha, não, tá. Como se lhe explica isso a um miúdo de 11 anos? Não se explica. Como se lhe explica a um miúdo de 11 anos que em um centro comercial não pode ir à casa de banho sozinho porque podem raptar, não é? Sabe? Como tu lhe explicas a um miúdo de 11 anos que se tu tens uns sapatos de Converse, esses sapatos podem ser tu morte, okay? Porque te los van a roubar para vendê-los, não é? E em Venezuela chegou tanto o extremismo da violência que atualmente já não te perguntam, o sea, já não é dá-me tus sapatos, sobe tu carro, não, é pá! E levaram o carro, não é? Nós tivemos um caso de um conhecido nosso, que o irmão foi morto uma semana atrás, simplesmente estava a baixar do jeep, veio uma moto, puso a pistola, ele tirou as chaves e disse, está aqui as chaves, lleva o jeep. Era um tiro, está filmado nas câmaras da segurança, era um tiro. Ele entregou as chaves, porque matá-lo. Esse é o problema que é agora, não é? Ou seja, as milícias, Venezuela neste momento é considerado o segundo povo do mundo com mais armamento na rua. Senhor, se esse armamento não está do lado de oposição, vamos chamar assim, não é? Está do lado de uma coisa que se chama milícias, que pertence ao Estado. Ou seja, nós temos toda a desvantagem de fazer qualquer tipo de coisa. E é nossa Venezuela, não é? Ou seja, que lhes posso eu pedir a vocês, não é? O que eu lhes posso pedir a vocês, por meu país, por a democracia livre no mundo, não é? É que passem a mensagem. Nós não estamos aqui para convencer a ninguém, não estamos aqui para ai, coitadinha Venezuela, não. Mas tem que haver uma mudança na mentalidade internacional, tem que haver uma ajuda internacional. E acreditem que cada granito de vocês, basta vocês compartilhar uma coisa no Facebook, basta vocês tocar um tema, ou basta simplesmente fazer uma foto e dizer, paz em Venezuela. Acreditem que se somos milhões, as coisas podem mudar. São pessoas como vocês que estão a morrer, não é? Diariamente. Não é? Ou seja, não há uma liberdade. Não é? E nós precisamos, não é? Muito de ajuda de todos, mesmo que pensem que seja um pouco ajuda de todos. Nós, Benex, começamos agora, dia 1 de maio, uma recolha de medicamentos. Em nosso site está toda a informação. Não é? Aceitamos medicamentos, aceitamos os que têm negócios ou aqui em universidade que precisam colocar uma caixa para donativos, é muito importante, não é? Porque não temos nada, sabe? E é isso que nós pedimos, não é? Obrigado. Agradeço então os vossos contributos. Eu agora abria Paulo, chamamos assim, à plateia para colocarem as vossas questões aos oradores. Boa tarde, meu nome é Tiago. Antes de mais, gostava de agradecer a brilhante exposição que os três oradores aqui demonstraram, principalmente o Dr. Alejandro e a Cristian, que fizeram um relato muito realista do que se passa atualmente na Venezuela. A minha pergunta é mais direcionada para a parte internacional, regional da doutora Nancy. E tem duas partes. A primeira é se o menor apoio da Venezuela no contexto regional, nomeadamente na Organização dos Estados Americanos, onde não contou com a presença do Brasil e da Argentina, pode, de certo modo, estar relacionado com uma diminuição da think tank que começou em 2000 e que, de certo modo, deu um apoio à Venezuela até à morte de Maduro, até à morte de Chávez. Por exemplo, Lula foi muitas vezes adepto e apoiou, muitas vezes até ao limite, o governo de Chávez, e agora já não há esse apoio. Por exemplo, o governo de Macri com a iniciativa Let's Change, o impeachment brasileiro, que já alterou o paradigma brasileiro que era pautado pelo Partido dos Trabalhadores. E segundo, se o que se passa internamente na Venezuela pode também estar relacionado com uma diminuição do populismo que era tão presente durante a presidência de Chávez. Do populismo. Do final do populismo. Sim.
calhar eu perguntava só se existe mais alguma questão para a professora relacionada com questões políticas e assim depois a professora respondia justamente. Existe mais alguma questão? Eu gostava de colocar uma questão, assim de modo geral, e à professora para fazer uma descrição do sistema político, ou seja, como é que ficou o sistema de partidos, como é que vai ficar ou poderá ficar depois desta alteração constitucional, qual é a situação também, e se calhar esta parte já mais para os dois outros oradores, qual é a situação que se vive no dia das eleições, já das urnas, esta situação. Mas primeiro para a Sim. Bom, em relação à questão sobre os apoios que se perderam, naturalmente a alteração, a mudança de partido, não de regime, de partido no poder de governo na Argentina, em primeiro lugar, e a situação que atualmente se vê no Brasil. Estamos a falar de dois países que foram aliados da Venezuela, de Hugo Chávez. Havia uma amizade pessoal, mas atenção que também fora da região, por exemplo, até Portugal constituiu, não sei se sabe, parte do grupo de amigos que apoiou a Hugo Chávez quando veio de parte da PDVSA, toda uma situação de contestação ao seu poder, uma greve geral e depois uma tentativa de golpe contra Hugo Chávez. E, portanto, estamos a falar de um cenário regional e internacional que era favorável a Hugo Chávez em termos de parcerias, de apoios, etc. Isto foi se alterando muito lentamente. E o que poderia ser determinante nos últimos anos teve a ver com uma mudança do ciclo político, primeiro ciclo econômico na região e depois do ciclo político. Já não se fala da emergência das esquerdas, para ser um novo ciclo político que pode ser consequência do ciclo econômico que se está a viver, dessa aceleração da economia, muito produto ou derivado da queda dos preços das commodities. Portanto, o desaparecimento do líder, neste caso do Hugo Chávez, que mantinha relações de amizade. E aqui o termo, a palavra amizade, é muito forte, porque, como les dizia no início da minha apresentação, o caso da Venezuela é um caso paradigmático em que o modelo ideológico foi determinante das suas apostas estratégicas a nível internacional e teve como consequência uma alteração da própria política externa da Venezuela, que até Chávez era uma política muito virada para, como referi, para a zona mais andina, para os Estados Unidos da América, e depois passou a ser uma política que deu um grande contributo no sentido de ir contra os equilíbrios geoestratégicos. Estou a falar de uma aproximação a países como a Rússia ou o Irão, e na região de uma aproximação com o Brasil, que é uma coisa nova, porque Venezuela e o Brasil efetivamente viviam um pouco de costas, ou Venezuela de costas para o Brasil. Sua política era mais, repito, vocacionada para o norte, mais que para o sul. Venezuela, o Hugo Chávez teve iniciativas muito boas no âmbito, por exemplo, da integração da América Latina. Neste momento está tudo estagnado, mas as suas iniciativas, que implicaram grandes recursos do país, sem dúvida alguma, do ponto de vista teórico, eram iniciativas interessantes
porque a América Latina, efectivamente, um dos grandes problemas da América Latina é a sua desagregação. Isso tem implicado uma relação de dependência com centros externos, de poder externo, com os Estados Unidos, com a China e com a Rússia. Portanto, o caminho de integração foi sempre um caminho acarinhado por diferentes chefias políticas, e Hugo Chávez, invocando o legado de Simón Bolívar, não vamos esquecer que Simón Bolívar é venezuelano, mas invocando o legado de Simón Bolívar, vai justificar toda uma estratégia, repito, financiada com o dinheiro do petróleo, virada para a integração. E isto veio ao encontro de estratégias como a do Brasil. O Brasil também se empenhou na integração, porque ele interessava muito, sobretudo, a integração física, infraestrutura, por causa da energia. O petróleo da Venezuela, o gás da Bolívia e agora também o petróleo do Brasil, na Amazônia Sul ou Pré-Sal. Portanto, não há dúvidas, a nível internacional, é um ciclo, tanto regional, diferente, não é favorável a Maduro, do ponto de vista dos recursos. Maduro não possui os mesmos recursos que Hugo Chávez possuía, não tem os amigos que Hugo Chávez tinha, e a nível internacional também está a perder grande credibilidade e legitimidade por todos os fatores que aqui foram anunciados. Para dentro é assim, o diagnóstico não é fácil de se fazer num país onde, e tenho que estar de acordo nisto, há uma cultura de corrupção que já vem há muito tempo. Eu saí da Venezuela em 1990, 91, e uma coisa que eu nunca consegui assimilar do meu lindo país, da Venezuela, foi precisamente a corrupção. Portanto, a corrupção sempre existiu. E, infelizmente, continua a existir. Portanto, há determinados fatores que são também culturais, que contribuíram, deixa estar, aproveitamento da situação, independentemente de que fossem uns loucos que estivessem no poder. Muita gente também se aproveitou da circunstância e fizeram-se bons negócios. Portugal fez ótimos negócios com a Venezuela, com um senhor que todos conhecemos, que está agora... Não, estou a falar do primeiro-ministro Sócrates. Portanto, há vários fatores, incluindo o populismo. Falou do populismo, mas o populismo hoje em dia ganha uma dimensão extraordinária, não há dúvidas. Na Venezuela foram vários os líderes populistas. Na região temos uma história de populismo. Portanto, a meu ver, ok, o populismo de Hugo Chávez, tudo bem, um populismo que veio ao encontro das necessidades de um país que, na altura, quando ele foi eleito pela primeira vez e foi reeleito nas vezes seguintes, é uma população que queria um câmbio, que queria uma mudança, e Hugo Chávez soube, com seu carisma, soube convencer as massas, mas ao pouco foi perdendo influência. Agora, o atual presidente da República, Nicolás Maduro, não tem carisma, nem populista poderia dizer, porque ele nem sabe o que é o populismo, não tem a arte nem o domínio do populismo. A situação atualmente, aquilo que o Dr. Christian estava aqui a referir, das manifestações, e uma colega, sobre as pessoas na rua atualmente, porque agora estão na rua. Estão na rua porque têm fome. Estão na rua porque têm fome. Agora, eu penso que foi aqui traçado um quadro bastante realista da situação, sobretudo social, humanitária. Do ponto de vista político, que me tinha feito aqui uma questão. Os poderes estão centralizados na Venezuela, ou seja, teoricamente há um poder executivo,
legislativo, judicial, mas sabemos que conviven con otros órganos que centralizan actualmente el poder. Exacto. En este momento, esta propuesta que es anticonstitucional de convocar una asamblea constituinte, Nicolás Maduro, si estuvieron atentos, a 2 días decidió convocar, algo que a Constitución no le reconoce ese poder. O presidente puede tener la iniciativa, mas él no puede convocar uma Assembleia Constituinte. Esse poder é originário do povo, da população, e há um instrumento para fazer valer, que é o referendo. Portanto, e a Assembleia, mas a população vai ter sempre que se manifestar através de um referendo, como o Hugo Chávez fez. O Hugo Chávez fez um referendo. Nicolás Maduro obviou simplesmente a Constituição e lançou-se numa corrida, a meu ver, sinceramente, é mais um ato de desespero. E é mais ganhar tempo, como o diálogo tem sido, infelizmente, utilizado. Mais uma manobra para ganhar tempo. Para quê? Para continuar no poder, etc. Mas é mais isso, porque já vimos a Assembleia Nacional reagiu, a comunidade internacional reagiu, porque esta Assembleia Constituinte de avançar é anticonstitucional e isto só contribui com a perda de legitimidade de Nicolás Maduro, do seu governo e isola mais a Venezuela no contexto internacional. Portanto, do ponto de vista político, é uma centralização de poderes. A situação é muito fácil. É tudo um jogo incrível. Chávez foi um gênio. Foi um gênio. Por uma sola coisa. Era um líder carismático, nada. E Chávez foi um visionário. E ele fez 2 coisas que foram sumamente inteligentes para ele, que nós assumimos as consequências de hoje. A primeira foi, toda essa quantidade de dinheiro que eu tenho, mira, tu imagínate que hagas uma festa em tua casa, ponga muita música. O primeiro que faças é invitar a tu vecino, para que não te chateiem. Se tu convidas os vecinos tuyos, não te chateiem. Ele fez o mesmo. Durante muitos anos ele comprou o poder da América Latina. Eu tenho uma história pessoal, uma vez em Palestina, em Ramallah, a primeira vez que eu fui, que é isso? Um hospital oftalmológico Hugo Rafael Chávez Frías, en Ramallah. ¿Okay? O sea, no sabes dónde está Palestina, en Ramallah, West Bank, no. ¿Y o que é isso? Então um tipo que, por casualidade, à noite estuvo em casa em alguma coisa, me disse, olha, aqui em Ramallah, Chávez veio a Ramallah. Como não conseguia entrar por Israel, tinha que entrar por Jordânia, por Porta Alembai. Então, os jordanos, os israelitas deram permisso, não deixaram passar Israel, passou a Ramallah, e então lhe disse a Abu Mazen, que foi o sucessor de Arafat, olha, tu que tens en los olhos? E o gajo disse, pronto, eu não consigo sair, porque não me deixem sair daqui, tenho um glaucoma, e disse, olha, isto é fácil, amanhã te monto um hospital oftalmológico aqui em Ramallah. E a graça custou $60 milhões. E o hospital em Ramallah ainda existe, se chama Hospital Oftalmológico Hugo Chávez Frías, está lá, mas não é oftalmológico, não é oftalmólogo lá. Então, é algo totalmente sem sentido. Não? Chávez foi um gênio. E Chávez procurou, para manter-se dentro do poder, o apoio internacional, dando muito dinheiro. E lo logrou. Mas Chávez era um líder, era um tipo que cativava, e um tipo que, dentro de todos os setores venezolanos, ele fala de uma forma bastante lógica para o venezolano. Mas não te esqueças que, al final, ele buscava algo que lo logrou perfectamente, que era a perpetuidade no poder, e la logrou de uma forma electa, de uma forma democrática, e pronto, nada que objetar, porque eu sou, ante todo, demócrata. ¿Ok? Lo que están haciendo agora não é democrático. Então, hay que respetar as regras de jogo, gostes ou não gostes. Maduro é diferente. Primeiro, Maduro é um tipo sem background. Era um chofer de autocarro. É um tipo que não é letrado e que foi posto o dedo por aí por Chávez. E a maquinaria chavista logrou manter a Maduro e lleva 3 anos. Mas Maduro não é Chávez. E tu, na história,
percibes un bocado más de política que yo, ningún movimiento en la historia, que tiene el nombre de una persona se mantiene en el poder. Un chavismo sin Chávez no va a existir, un franquismo sin Franco dejó de existir, un salazarismo sin Salazar dejó de existir, el nazismo sin Hitler dejó de existir, y el pinochismo sin Pinochet, etc. Porque son sistemas políticos para una persona. Cuando desaparece esa persona es imposible continuar. Okay. Número 2 que hizo Chávez: armar el poder. Porque el tipo, como paranoia, dice, tú sabes que estos tipos son paranoicos, es siempre un culpable, y eso viene de Gluckman, siempre un culpable o imperio. Tú puedes hacer lo que sea, mas un culpable es el que no está atrás. No tenemos comida, culpa del imperio. Olha, me bateu mi mujer, culpa del imperio. Todo culpa del imperio. Todo eso que yo hizo muy inteligentemente armó el pueblo. AR-5, Galil, M-16, M-14, FAL, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para defenderlo de una invasión. Por eso nós temos os mortos que nós temos. Então, o que hizo Chávez? Muy fácil. Como a Constitución, y es verdad, no existe poder cívico militar, eso es mentira. Mas armaron al pueblo a través de una forma que se llama los colectivos, que es aquellos que nos están matando. Tipo, tienen que ir a trabajar, ¿no? Tú tienes armas, tienes que ir a trabajar, vas a atracar y vas a secuestrar. Entonces están a trabajar, como contaba Cristo. Entonces, una forma de trabajo que hay. La situación actual, en este momento, a OEA, el facto que nos, en Venezuela, queramos sacar de la OEA es imposible, no es viable. La Constitución de nosotros, y tú lo referiste bien, se hizo perfectamente para evitar que un dictador hiciese eso. Aparte de 10 millones de dólares que nos debemos a OEA, pues queremos ahí. Todo pronto, no paga. Pero sí, es como salir de las Naciones Unidas, es totalmente imposible. Tenemos una canciller que es Delcy Rodríguez que ni fala inglés, imagínate tú. Ahora, cuando tú sales de la OEA, tardas de 2 a 3 años y tiene que ser autorizada por la OEA. Cuba no fue expulsa, Cuba fue en el año 62 y si no se la admitió a la OEA, bueno, y por eso está CELAC, y está ALBA, y está ALCA, y está no sé cuánto. Porque Chávez buscó un apoyo internacional muy inteligente y muy lógico. Un problema es que hay dos situaciones. Uno, amigo, no hay dinero. Dos, Chávez no existe. Y tres, la situación económica en este momento, Latinoamérica y el mundo apoyará una democracia. Chávez podría sentarse aquí y decir, yo gané mis elecciones democráticamente y el pueblo me apoya. Tiene toda razón, las últimas las perdió Maduro. Y eso es otro tema que sabemos perfectamente. Y Capriles tuvo que reconocer una derrota que él ganó a las elecciones. Fue una amenaza de matamos al pueblo y salimos a Roma más pronto. Y por eso es otra historia. Así es, sí. Tienes que percibir una cosa, as regras de jogo en Latinoamérica a nivel institucional y a nivel de OEA son muy fechadas. Entonces, insulsa que el presidente anterior da OEA sí apoyó a Chávez y no hizo nada. Y en este momento, el presidente actual da OEA, que quien está a ser la realidad, ¿por qué? Porque tú lo decís, Macri, que quien está, salió la quista, el Brasil, Lula ni Dilma está, el PT no está presente. Bolivia continúa más insignificante. Correa en Ecuador es socialista. Más antes dice una cosa, yo no soy Venezuela. Yo estuve en Ecuador hace 2 años. La economía es dolarizada. En Venezuela es imposible. Tú en Ecuador pagas en dólares. Entonces, es socialismo más tú pagas en dólares. Oye, yo no me leí ese libro más pronto. Porque una economía totalmente abierta y dolarizada, Ecuador. Perú es exactamente igual. Tú tienes el sol y tienes el dólar. Un cambio estable, te lo decía. Tú tienes que respetar la moneda. La moneda en Perú, el sol es exactamente igual que el dólar. No existe ningún problema. Ahora, no sí. ¿Cuál es el futuro que te decías? ¿Qué va a acontecer? Yo acho personalmente que son estrategias para ganar tiempo para poder salir. No son una cosa que es inviable. En diciembre del año que viene, nos tenemos que ir a elección general por constitución. Otra cosa también, nuestra posición, estamos a plantear elecciones anticipadas. No se plantea en ningún momento de la Constitución plantear unas elecciones anticipadas. Existe 350, que es decir, tú sales a través de la asamblea. Nosotros tenemos una asamblea que
E cada coisa que faz o Tribunal Supremo de Justiça diz não. Olha, como é possível que um Tribunal Supremo de Justiça vá em contra de uma Assembleia? Porque o Tribunal Suposto de Justiça é dele. A Assembleia é minha, porque é del povo. Há duas eleições, porque o senhor Maduro, que lo elige o povo, e a Assembleia Nacional. Eles não respeitam a Assembleia Nacional. Então, onde vai chegar todo isto? Eu acho que en eleições, al final, la dilatarán ou o senhor Maduro, inconstitucionalmente, todo el mundo se tirará encima, porque ele tirará a careta de que é um ditador. Então, en ese momento, o apoio internacional deixa de existir. Ninguém, nas regras do jogo de hoje em dia, joga com uma ditadura mais na América Latina. Não interessa. Não interessa. Próxima pergunta. Obrigado. Existe mais alguma pergunta aí? Que alguém queira fazer? Eu gostava de fazer agora uma pergunta, só para terminar, aos nossos dois oradores da VNext, que de índole mais prática, que é o seguinte: qual é que é o apoio que vocês têm sentido dos portugueses, da sociedade portuguesa, das instituições portuguesas, do governo português, inclusive, à vossa causa? Muito bom. Nós temos tido, o ano passado tivemos um feedback muito bom, não é? Posso dizer que muitos dos donativos vieram dos portugueses, ok? Estamos em Portugal, não é? Ou seja, é diferente. Temos uma grande comunidade na Venezuela, mas como é lógico, temos com os portugueses, não é? E a comunidade foi muito, okay, a ajudar-nos com medicamentos. Existiram incluso locais comerciais que colocaram nossa caixa de medicamentos que não tinham nada a ver com Venezuela, não é? E hemos sentido nos últimos meses que ha havido um feedback muito bom das pessoas, especialmente dos estudantes. Começa a haver um feedback a dizer que nos querem ajudar, que querem participar. Nós agora hemos tido, não vou dizer universidade, mas temos uma universidade também, que eles querem que os jovens participem connosco nas concentrações para mostrar o apoio aos direitos humanos. Por isso, o feedback de Portugal ha sido excelente. Este ano começa a haver, a nível político, uma mudança, já começa a haver intervenções, vimos intervenção em Madeira e vimos intervenção do CDS aqui na Assembleia, já começa a haver aqui uma mudança política, começa a haver aqui portugueses políticos que falam sobre a Venezuela. E como é lógico, temos alguns eurodeputados em Parlamento Europeu que são portugueses, não é? Que levam a bandeira da Venezuela, quando não tem nada a ver com Venezuela. Por isso o feedback do português ha sido extraordinário. E vamos estar claros, os 550 quilos que nos enviamos no ano passado, se não hubiese sido português, não hubiésemos conseguido enviar. Nós estamos muito agradecidos com Portugal. Não, eu comparto completamente a ideia de Cristian. Eu sou venezolano e eu conheço em todos estes anos, e sobre todo nessas últimas, um português que não haya sido solidário. Porque todo português tem alguém que nasceu ou que estive en Venezuela. 250.000 de pessoas, 250.000 portugueses que llegó a tener a colonia portuguesa. Cuando Portugal es un país de 9 millones, 10 millones de habitantes, que es bastante. Entonces yo pregunto aquí, ¿quién tiene familia y quién ha tenido familia en Venezuela? Y muchas personas te van a contestar. Entonces es relativamente fácil. O sea, no es, Venezuela no es Marte, no es Júpiter. Venezuela todo el mundo. Tú tenías, hasta hace poco, TAP tenía 3 voos diarios. Tenía 2 voos diarios, Caracas, Lisboa. Y un voo Porto-Lisboa, Porto-Caracas. Imagínate la relación que llegó a existir entre Portugal y Caracas. Mais uma vez eu gostava de agradecer ao nosso painel de oradores. Gostava também de agradecer a presença de todos aqui. Só quero fazer aqui mais uma pergunta que é só fazer aqui um comentário. Para além de todas as exposições tão importantes, igualmente expõe aquilo que é a realidade das Venezuelas, etc. Está há 20 anos atrás, quando puxava, aliás até mais tempo, em 92, quando para o Estado. Eu acho que o principal, quem está deste lado da plateia, que não vive a realidade como vocês, neste caso também eu, viveu na Venezuela e que vive e que acompanha ao minuto aquilo que está a acontecer lá,
é o futuro, qual é a mensagem que se tem que retirar daqui. E aquilo que eu também quero aproveitar esta deixa, é dizer a todos quem está aqui nesta sala, que tudo isto sabe-se como começa, sabe-se quem começa, sabe-se quando começa, mas nunca se sabe como se acaba. E não se sabe o caminho que é preciso percorrer para chegar ao fim. Todos nós, quem assiste à televisão, e embora as informações que nós assistimos hoje em dia na televisão, quer seja na RTP ou quer seja na TV, ou qualquer um dos canais, são apenas 2, 3 minutos de informação, uma vez, 2 vezes por semana. O que nós vamos acontecer agora é diário. Todos os dias há uma enorme pressão da população, uma enorme pressão das pessoas de todas as classes sociais. Não estamos a falar só de pessoas que têm alguma coisa a perder, estamos a falar de pessoas que têm apenas e não só a vida a perder, porque existe essa manifestação. E essa realidade não tem transposta cá por fora na nossa realidade, na nossa sociedade. E isto é um alerta, ao fim e ao cabo, a demagogia, o populismo que existe hoje em dia e que nós assistimos nos nossos políticos, quer em Portugal, quer em Espanha, quer em qualquer outro país, em que há sempre uma tentativa de instrumentalização que não é mais do que tentar aproveitar as necessidades e as dores que cada um de nós tem, que são individuais, mas que, de certa maneira, os demagogos e os populistas são altamente astutos para conseguir capitalizá-la toda, pô-la toda dentro do saco e tentar dar uma mensagem para tentar captar essa atenção. E isso é um risco que todos nós temos e que está sempre presente nas nossas sociedades, porque, ao fim e ao cabo, aquilo que nós temos que reter é que com isto dizemos que depois que a história vão-se apagando e vão-se esquecendo, a União Soviética passou por isto, o Chile, o Pinochet, quando surgiu o filho, aliás, Pinochet é um filho, precisamente, deste sistema, como foi Franco, também viu a imposição do comunismo em Espanha, depois da Guerra Civil. Tudo isso são exemplos que a história nos vai dando e que nós temos que ter consciência e que temos que estar atentos, precisamente, naquilo que nós possamos fazer no dia-a-dia, naquilo que vocês podem fazer, não é diferença identitária, mas é um risco presente, não é lá longe, a 8 horas de avião, é um risco que está cá e pode também acontecer cá. E quando isso acontecer, se é que isso pode vir a acontecer, nós temos que estar atentos. Aquilo que nós vemos hoje longe pode estar muito próximo de cá. Eu cheguei a Bruxelas há 15 dias, foi lá só a passar uma Páscoa, vivi em carne própria aquilo que também está a acontecer. Estou em Portugal também já há muito tempo, desde 2002, um bocadinho mais tarde, encontrei os oradores, mas está a acontecer uma coisa que não tem capacidade para ser resumida numa hora, nem há maneira fácil de tentar pôr em 3 palavras ou num esquema. O Tiago estava aqui a questionar. É uma vivência de 18 anos que é uma desorganização total do Estado de Direito e da sociedade. E quando isso acontece, não há forma de tentar encaixar da nossa racionalização, da nossa racionalidade, aquilo que nós percebemos como Estado. Isso desapareceu. Ao desaparecer, com a revolução começa, só com a revolução acaba. E esse é o desafio que nós vamos ter pela frente. Todos nós temos necessidades de prática que temos que fazer. Usted, tu exposición solamente una cosa. Nós nunca pensaríamos que esto nos iba a acontecer. Y esa mensaje es muy importante, ¿no? Eso, ¿cómo podría ocurrir cuando nos fuimos a democracia más antigua de América? Mais antiga, inclusive em Portugal, em 74, y nós, para nós decir, era totalmente impensable e inviable. La mayor discusión que tenía el venezolano era si eres de Caracas o Magallanes. Eran de 2 times de béisbol. Benfica Porto. É a única cosa que podría pasar. Desde el año 98, comenzando por el 92, son 250.000 mortos. Obrigado.